Você já se perguntou se existe algo que possa impedir uma pessoa de entrar no reino dos céus? A maioria acredita que basta ser uma boa pessoa. Mas e se a Bíblia revelasse algo completamente diferente? Hoje, vamos desvendar os 7 tipos de pessoas que Deus, por mais que ame, não pode salvar. Essa verdade impactante não é para todos. É para quem tem coragem de olhar para si mesmo e mudar o seu destino eterno. Fique atento. Entender isso pode ser a diferença entre a vida eterna e a condenação. Alguma vez você já parou para pensar na imensidão do amor de Deus e ainda assim, no fato de que nem todos alcançarão a salvação? É um dilema que atravessa séculos. Deus, em sua infinita misericórdia e justiça, ofereceu-nos o Evangelho como ponte para a vida eterna. No entanto, o pecado não pode habitar na presença do Altíssimo, e a graça divina só é concedida àqueles que, com fé genuína, abraçam a verdade revelada em Cristo. O Espírito Santo nos chama incessantemente, mas o livre-arbítrio nos permite aceitar ou rejeitar esse chamado de amor. Entender que o amor de Deus está entrelaçado com sua justiça é vital. Muitos confundem graça com permissão para viver em pecado, mas a Bíblia é clara. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. O reino dos céus não é para os que amam apenas em palavras, mas para os que, por meio da obediência, demonstram conversão verdadeira. Deus deseja que todos se arrependam, mas respeita a decisão de quem escolhe a incredulidade. O segundo julgamento revelará a quem pertence cada destino eterno. Imagine uma criança sendo resgatada de um incêndio, mas recusando o braço salvador que lhe é estendido. Assim é a rejeição da salvação em Cristo. A cruz é o maior símbolo do sacrifício e da redenção, mas sem arrependimento, autojustificação e obras vazias não podem garantir a entrada no livro da vida. A purificação espiritual exige que deixemos de lado a hipocrisia e as heresias que contaminam a fé genuína. O perdão divino está disponível, mas requer decisão consciente. Jesus, em seu ministério terreno, frequentemente alertava contra a blasfêmia e a apostasia. Vemos isso nos fariseus, que exteriormente pareciam piedosos, mas cujos corações estavam longe de Deus. A oração sincera é o caminho de aproximação, enquanto a autojustificação é a trilha para a condenação. Deus não busca obras exteriores. Ele busca um coração contrito e espírito quebrantado, como Davi expressou no Salmo 51. Essa é a essência da justificação pela fé. O amor de Deus nos chama diariamente. Cada batida do coração é uma nova chance de escolher a vida eterna em vez da morte espiritual. A graça é oferecida livremente, mas não imposta. Cada escolha, crença ou incredulidade, arrependimento ou orgulho, desenha o nosso destino eterno. O Espírito Santo é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo, clamando por conversão genuína antes que chegue o segundo julgamento. Se hoje ouvirmos a voz de Deus, não devemos endurecer o nosso coração. A fé viva produz frutos visíveis de transformação, longe das máscaras da hipocrisia. A Bíblia é clara em nos ensinar que não basta invocar o nome de Jesus, é preciso fazer a vontade do Pai que está nos céus. Aqueles que confiam apenas em obras humanas ou em filosofias vãs caminham para a morte espiritual, enquanto os que se entregam à graça experimentam a purificação espiritual. Diante de tudo isso, fica a pergunta que ecoa nos corações sinceros: como podemos garantir que estamos no caminho certo para a redenção? A resposta se revela quando passamos a observar não apenas nossas palavras, mas nossas atitudes diárias diante da verdade do Evangelho. E a partir daqui, somos chamados a refletir sobre um tema ainda mais intrigante: a manifestação da justiça divina e seu impacto no destino eterno de cada alma. Você já se sentiu perdido, desconectado de quem realmente é?
e sem saber qual o plano de Deus para a sua vida? A verdade é que você não está aqui por acaso. Deus tem um propósito para você, e eu quero te ajudar a descobri-lo. Por isso, criei 3 e-books que vão transformar sua jornada com Deus. Clique no link no comentário fixado e comece sua transformação agora. Desde o princípio, Deus revelou sua natureza dupla, um amor infinito e uma justiça imutável. A Bíblia nos mostra que ele não pode ser conivente com o pecado, ainda que ame profundamente cada ser humano. O Evangelho é claro. A justiça de Deus exige que o pecado seja punido, mas em seu amor, ele providenciou redenção através de Jesus Cristo. É na cruz que o amor e a justiça se beijam, oferecendo graça para os que pela fé se arrependem e buscam a vida eterna no reino dos céus. Muitos hoje falam de amor divino, mas se esquecem da severidade de sua justiça. A salvação é um presente, sim, mas ela tem um preço, o sangue de Cristo derramado no sacrifício mais puro da história. Sem a cruz, sem a fé, sem o arrependimento genuíno, resta apenas a condenação. O segundo julgamento será o momento em que o livro da vida será aberto, revelando quem aceitou o chamado do Espírito Santo e quem preferiu seguir nas obras da carne, entregues à incredulidade. Imagine alguém que vive em constante rebeldia contra a lei de um país, ignorando as advertências, zombando dos juízes e agindo em franca apostasia. Assim são aqueles que rejeitam a justiça de Deus, preferindo confiar em suas próprias obras ou na autojustificação. A Bíblia é firme. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Romanos 6:23. Não há redenção sem conversão, nem perdão sem arrependimento. Ao olharmos para a história dos fariseus, vemos um exemplo clássico de hipocrisia. Eles aparentavam religiosidade, mas suas obras não provinham de fé genuína. Jesus os confrontou com amor e firmeza, revelando que o verdadeiro Filho de Deus é aquele que pratica a justiça movido pelo Espírito Santo e não pela vanglória. A fé autêntica se traduz em obediência sincera e amor prático, fruto da purificação espiritual operada pela graça. A justiça de Deus também se manifesta em sua misericórdia. O pecador arrependido encontra perdão divino e nova vida. Todavia, aquele que persiste na blasfêmia e na incredulidade, endurecendo o coração, escolhe com seu livre-arbítrio a condenação eterna. O Evangelho é a boa nova de salvação, mas também é o chamado urgente para abandonar as heresias e trilhar o caminho da santidade, abraçando a verdade revelada nas Escrituras. Nas pequenas decisões diárias, nas palavras, nos pensamentos, nas ações, está sendo desenhado o destino eterno de cada pessoa. Cada oração sincera, cada ato de amor baseado na fé, é como uma pedra edificada no templo espiritual que Cristo constrói em nós. E cada ato de incredulidade, cada blasfêmia ignorada, é uma rachadura que pode nos afastar da redenção. A justiça divina é paciente, mas também é certeira. Deus não se deixa escarnecer. Gálatas 6:7. E é nesse equilíbrio perfeito entre amor e justiça que Deus continua a nos chamar para uma vida de arrependimento, fé e conversão genuína. Mas, infelizmente, nem todos respondem a esse chamado, e isso nos leva a refletir sobre o próximo grupo, que, segundo a Bíblia, não poderá herdar o reino dos céus: os incrédulos. Gostou do conteúdo e ele fez diferença para você? Clique no Valeu Demais e apoie nosso trabalho. A Bíblia não deixa margem para dúvida. A fé em Jesus Cristo é a chave para a salvação. Sem ela, o ser humano permanece separado de Deus, preso à incredulidade que conduz à condenação. Em João 3,16 lemos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
A ausência de fé é, portanto, uma barreira que impede o pecador de alcançar a redenção e o destino eterno no reino dos céus. A incredulidade é como uma venda nos olhos da alma. Mesmo diante da luz da cruz, do sacrifício e da mensagem de amor de Cristo, muitos preferem confiar em seus próprios pensamentos ou nas obras humanas. Negam a ressurreição, zombam da graça e rejeitam o Espírito Santo. É o que Hebreus 11:6 afirma com sobriedade. Sem fé é impossível agradar a Deus. Essa incredulidade, muitas vezes mascarada de intelectualidade ou modernidade, é, na verdade, a raiz de uma apostasia silenciosa. Pensemos em uma pessoa que, diante de uma ponte segura sobre um abismo, recusa atravessá-la porque não acredita em sua existência. A salvação é essa ponte, e Jesus é o único caminho. Quem se recusa a crer está, na prática, rejeitando a vida eterna e abraçando a morte espiritual. A Bíblia é clara. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos 16:16. O Evangelho não é apenas uma opção espiritual, é a única esperança real de redenção. Os incrédulos, descritos na palavra, são aqueles que, mesmo após ouvirem a verdade, endurecem seus corações. Eles não são apenas ignorantes, são resistentes ao chamado de Deus. Em exemplos práticos, vemos vidas cheias de hipocrisia, obras ocas e uma busca por autojustificação, mas vazias de fé viva. O Espírito Santo continua a bater à porta dos seus corações, mas eles escolhem permanecer presos à incredulidade, adiando o arrependimento necessário para a purificação espiritual. A incredulidade não apenas impede o acesso à salvação, como também limita as manifestações do poder de Deus na vida da pessoa. Em Nazaré, Jesus realizou poucos milagres justamente por causa da incredulidade do povo. Marcos 6:5-6. Essa é uma lição dura. A fé é a ponte que liga o homem à graça, enquanto a incredulidade é o muro que o isola da misericórdia e do perdão divino. Cada escolha de rejeitar o Evangelho é uma escolha de caminhar para a condenação. Mas a boa notícia é que Deus não desiste de nos chamar. O arrependimento sincero pode quebrar as correntes da incredulidade. A oração humilde pode abrir o coração mais endurecido, permitindo que a fé floresça e produza obras de amor, purificação espiritual e obediência verdadeira. A salvação está ao alcance de todos, mas requer um passo corajoso de fé. Aquele que reconhece Jesus como Senhor e Salvador, entregando a Ele todo o seu ser. Porém, existe um perigo ainda maior. Aqueles que, rejeitando a fé em Cristo, tentam encontrar outros meios para alcançar a salvação. Caminhos que a Bíblia denuncia como enganosos e mortais para o destino eterno da alma. E é justamente sobre esses caminhos errados que vamos refletir a seguir. Desde os tempos antigos, a humanidade busca alternativas para se conectar com o divino. Mas a Bíblia é firme ao afirmar que não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4:12. Aqueles que tentam alcançar a salvação por outros caminhos, sejam eles obras humanas, filosofias orientais, heresias ou qualquer sistema fora do Evangelho de Cristo, se afastam da verdade, da graça e da vida eterna prometida no reino dos céus. O ser humano, em sua incredulidade e orgulho, muitas vezes busca a autojustificação. Acha que acumulando boas obras ou seguindo códigos morais alternativos, pode purificar-se e conquistar a redenção. Porém, a cruz de Cristo nos lembra que o preço do pecado é alto demais para ser pago por nossas próprias mãos. A justiça de Deus exige um sacrifício perfeito, e esse sacrifício foi realizado, uma vez por todas, por Jesus. Nenhuma outra via poderá conduzir à purificação espiritual necessária para escapar da condenação.
Imagine um doente terminal que recusa o único remédio que pode salvá-lo, preferindo chás caseiros e remédios falsificados. Assim são aqueles que rejeitam a cruz e buscam salvação em filosofias humanas ou religiões que negam a divindade de Cristo. A Bíblia é categórica. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. A vida eterna é exclusiva para aqueles que, com fé e arrependimento, se submetem ao Evangelho da Graça. O engano dos outros caminhos muitas vezes se apresenta de forma sutil e atrativa. Heresias modernas prometem salvação sem arrependimento, prosperidade sem obediência, redenção sem cruz. Mas Jesus alertou: larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Mateus 7:13. Buscar outros meios de salvação é cair na armadilha da autojustificação, um convite irresistível ao orgulho e à apostasia. Não é raro ver pessoas que, mesmo tendo ouvido sobre a graça de Deus, escolhem seguir práticas sincréticas, misturando o Evangelho com filosofias mundanas. Elas trocam o Espírito Santo por tradições humanas e o verdadeiro arrependimento por rituais vazios. No segundo julgamento, essas escolhas pesarão como chumbo na balança da justiça divina. O livro da vida registra os nomes daqueles que, pela fé genuína, aceitaram a redenção oferecida na cruz. O Evangelho é uma dádiva, não uma entre muitas opções espirituais, mas a única porta legítima para a vida eterna. Jesus não é um caminho entre vários, ele é o único. Por isso, o Espírito Santo clama para que abandonemos todo engano e aceitemos a verdade. A misericórdia de Deus é abundante, mas não será estendida indefinidamente para aqueles que insistem em trilhar caminhos falsos. A hora da conversão é agora, e infelizmente, entre aqueles que tentam enganar-se com outros caminhos, há um grupo ainda mais perigoso: os que fingem andar com Deus, mas escondem a podridão em seus corações. São os hipócritas espirituais, contra os quais Jesus fez os alertas mais severos. Vamos falar sobre eles no próximo ponto. Jesus, com palavras afiadas como espada, não poupou críticas aos hipócritas. Chamou-os de sepulcros caiados, belos por fora, mas por dentro cheios de ossos e podridão. Mateus 23:27. A hipocrisia é um veneno espiritual mortal, uma máscara que esconde a incredulidade, a falta de amor e o desprezo pela graça de Deus. A Bíblia deixa claro que a salvação não é para aqueles que apenas aparentam santidade. É para aqueles que, de coração puro e fé viva, se arrependem e seguem a verdade do Evangelho. Na prática, o hipócrita é aquele que fala de Deus, mas nega Cristo em suas ações, que ora em público, mas abriga o pecado em secreto. Tais atitudes revelam um coração que não foi tocado pela purificação espiritual operada pelo Espírito Santo. A autojustificação é o combustível da hipocrisia. Enquanto aparentam obediência, na verdade, vivem em rebelião contra a justiça divina. As obras vazias e a aparência enganosa não os livrarão no segundo julgamento. Pense em uma fruta linda por fora, mas podre por dentro. Ao ser aberta, revela seu mau cheiro e corrupção. Assim será a revelação dos corações no dia da condenação. Toda hipocrisia cairá por terra diante da luz da verdade. Jesus advertiu que muitos, naquele dia, dirão: Senhor, Senhor, mas ele responderá: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 7:23. A conversão genuína não se mede por ritos exteriores, mas pelo amor e pela obediência interior. A hipocrisia também impede a ação da graça. O Espírito Santo não habita em corações que vivem de aparência. Sem fé verdadeira, não há purificação. Sem arrependimento, não há perdão divino. A Bíblia nos ensina que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4:6.
E quem mais soberbo que o hipócrita que despreza o sangue de Cristo enquanto finge reverenciá-lo? Heresias se infiltram facilmente onde a hipocrisia é cultivada. Se hoje examinarmos nossas vidas com honestidade, perceberemos áreas que ainda precisam de transformação. O hipócrita resiste à luz. O verdadeiro discípulo de Jesus permite que a luz exponha e cure. A oração sincera é o caminho para despir-se das máscaras e revestir-se da graça redentora. O reino dos céus é para os que têm o coração limpo, não para os que apenas limpam o exterior. O livro da vida registra obras sinceras, nascidas da fé, e não encenações vazias. A misericórdia de Deus é tão grande que até mesmo o hipócrita pode ser salvo, se houver arrependimento verdadeiro. A fé que salva é a fé que transforma. E a transformação é visível. Frutos de amor, de perdão, de graça, de obediência à verdade. A salvação é um milagre operado pela fé, não uma peça teatral encenada diante dos homens. O Evangelho nos chama a viver na verdade, para que não sejamos surpreendidos no segundo julgamento. Porém, existe ainda um perigo silencioso que anda lado a lado com a hipocrisia, a armadilha da autojustificação, onde o homem acredita que pode conquistar o favor de Deus por seus próprios méritos. Vamos adentrar esse tema no próximo ponto, desvendando mais uma barreira entre a alma e a vida eterna. A autojustificação é uma armadilha tão antiga quanto o próprio pecado. Desde que Adão tentou culpar Eva por sua desobediência, o ser humano busca desculpas para se eximir de culpa. Aqueles que acreditam que suas obras são suficientes para alcançar a salvação, esquecem a verdade central do Evangelho. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8, 9. A fé genuína é a ponte para a redenção, a autojustificação, um desvio rumo à condenação. Os autojustificados se orgulham de suas boas ações, mas não se humilham diante da cruz. Vivem como os fariseus, ostentando suas obras para serem vistos pelos homens, mas negligenciando o arrependimento e a transformação interior. É como construir uma casa sobre a areia, aparentemente sólida, mas fadada ao desmoronamento. Sem a purificação espiritual operada pelo Espírito Santo, suas obras são como trapos de imundícia diante da justiça de Deus. Isaías 64, 6. Imagine alguém que insiste em pagar uma dívida impagável com moedas falsificadas. Assim é o homem que tenta comprar a salvação com seus próprios esforços. A cruz de Cristo é o único pagamento aceito pela justiça divina. Ignorar o sacrifício do Cordeiro de Deus é praticar, sem perceber, uma forma de blasfêmia, uma afronta à graça e ao amor de Deus. O segundo julgamento revelará quem realmente confiou na misericórdia divina e quem confiou em suas próprias obras. A autojustificação é uma forma refinada de incredulidade. Ao desprezar a necessidade da cruz, o homem rejeita a única via de redenção. A Bíblia nos alerta. Sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Gálatas 2,16. A verdadeira fé não é passiva, ela gera obediência, fruto, transformação. Não é pelas obras que somos salvos, mas somos chamados a praticar boas obras como consequência da fé viva em Cristo. Quantos hoje vivem enganados, achando que frequentar cultos, fazer caridade e manter uma aparência religiosa basta para garantir seu nome no livro da vida? O reino dos céus é para os que reconhecem sua falência espiritual e correm para a cruz em oração e arrependimento. É preciso despir-se da autojustificação e revestir-se da justiça de Cristo. A graça de Deus é um presente, não uma recompensa pelos nossos méritos.
Autojustificação alimenta a soberba espiritual, um dos pecados mais sutis e perigosos. Ela impede a ação transformadora do Espírito Santo e bloqueia o crescimento na fé. O homem que se considera justo por si mesmo fecha seu coração para o perdão divino, e sem perdão não há redenção. A fé que salva é a fé que reconhece: Senhor, sem ti nada sou. Salva-me pela tua misericórdia. E há ainda algo mais grave. Entre aqueles que se exaltam em sua própria justiça, existe um grupo que vai além. Eles não apenas se auto-justificam, mas ousam insultar e blasfemar contra a santidade do Espírito Santo. É sobre esse perigo extremo que refletiremos. Dentre os pecados que afastam o homem de Deus, a blasfêmia contra o Espírito Santo é considerada a mais grave e imperdoável. Jesus advertiu solenemente: todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Mateus 12:31. Essa palavra é um alarme espiritual, ecoando para aqueles que, mesmo diante da clara ação de Deus, escolhem desprezar, insultar ou atribuir ao mal aquilo que é obra do Espírito Santo. Um caminho que leva sem retorno à condenação eterna. Blasfemar contra o Espírito Santo é rejeitar, de forma consciente e deliberada, a verdade do Evangelho, desprezando o perdão divino e resistindo à graça até o fim. É diferente de um erro por ignorância. É uma postura de coração endurecido que vê a luz e ainda assim a chama de trevas. Essa incredulidade final e absoluta é o que sela o destino de quem a abraça. É como rasgar o próprio bilhete para o reino dos céus, recusando a redenção oferecida pela cruz de Cristo. Imagine alguém que, ao ser resgatado de um naufrágio, insulta o Salvador e pula de volta nas águas agitadas. Assim é aquele que blasfema contra o Espírito Santo. Rejeita o único socorro possível. A Bíblia ensina que o Espírito é quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16:8. Rejeitar sua ação é como desligar o último farol em meio a uma tempestade. A condenação se torna inevitável. O blasfemo não apenas recusa o arrependimento, mas zomba do plano de salvação, despreza o sacrifício de Jesus e resiste ao chamado amoroso do Espírito Santo. Sua incredulidade se transforma em apostasia irreversível, e diante do segundo julgamento não haverá misericórdia para quem conscientemente pisoteou a graça divina. O livro da vida não conterá seu nome, e a verdade que poderia ter sido sua salvação se torna sua acusação. É importante lembrar que dúvidas passageiras ou momentos de fraqueza não são blasfêmia contra o Espírito. Deus é cheio de misericórdia para com os que tropeçam e se arrependem. E blasfêmia verdadeira é uma rejeição final e consciente, uma decisão fria contra o amor e a salvação. É o coração que, endurecido como pedra, prefere a morte eterna à vida eterna oferecida em Cristo. Por isso, o Espírito Santo ainda hoje clama: se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hebreus 3:15. A graça abundante para quem se humilha, há perdão divino para o que clama, há redenção para quem confessa. Mas a blasfêmia é o grito de guerra daqueles que se levantam contra Deus até o último fôlego. E o destino deles, segundo a Bíblia, será selado com lágrimas tardias. E entre esses que escolhem se afastar da verdade, existe um grupo ainda mais trágico: os apóstatas, aqueles que um dia caminharam na luz do Evangelho, mas depois, conscientemente, a rejeitaram. Vamos agora entender melhor o que a Bíblia revela sobre eles. Poucos caminhos são tão perigosos quanto o da apostasia. O apóstata é aquele que, tendo conhecido a verdade do Evangelho, tendo provado da graça, da salvação e do poder do Espírito Santo, escolhe conscientemente virar as costas para Deus.
A Bíblia adverte em Hebreus 6:4-6 que é impossível renovar outra vez para arrependimento aqueles que uma vez foram iluminados. Esse é o trágico destino daqueles que abandonam a fé que um dia professaram, rejeitando a vida eterna e abraçando novamente as trevas. A apostasia não é apenas um erro ou uma dúvida momentânea, é uma renúncia consciente e deliberada da fé. É como alguém que, depois de ser salvo de um incêndio, volta intencionalmente para as chamas. Deus, em sua misericórdia, chama o pecador ao arrependimento, mas o apóstata resiste até o fim, insultando a graça e zombando do sacrifício da cruz. A purificação espiritual que recebeu um dia é pisoteada, e o Espírito Santo é entristecido. A história da Bíblia está cheia de exemplos trágicos de apostasia. Judas Iscariotes caminhou ao lado de Jesus, viu milagres, ouviu palavras de vida eterna e ainda assim escolheu trair o Salvador. Sua incredulidade final e sua escolha consciente pelo pecado o levaram à morte espiritual e à condenação eterna. É uma advertência viva para nós. Não basta começar bem a corrida da fé, é necessário perseverar até o fim, firmes na verdade. Os apóstatas, muitas vezes, se deixam levar pelas heresias, pelas promessas ilusórias do mundo, pelo desejo de liberdade sem limites. Eles abandonam a oração, desprezam a palavra, rejeitam a obediência e trocam a esperança da vida eterna por prazeres passageiros. O livre-arbítrio, que poderia ter sido usado para glorificar a Deus, é usado para se rebelar contra Ele. A incredulidade se fortalece e o destino eterno se torna sombrio. O Espírito Santo é quem preserva nossa fé. Sem ele, rapidamente nos tornamos vulneráveis à apostasia. Por isso, é vital permanecer vigilante, alimentando a fé com oração, estudo da Bíblia e comunhão com Deus. A fé que sobrevive é aquela enraizada na verdade, cultivada na obediência e regada com oração sincera. Não somos salvos pelas obras, mas as obras revelam a autenticidade da nossa crença. O perigo da apostasia é real, especialmente em tempos em que heresias e falsos evangelhos se espalham como vento. A Bíblia nos exorta: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. 1 Coríntios 10:12. A salvação é uma caminhada constante de fé e arrependimento. O sacrifício de Jesus na cruz é suficiente, mas só é eficaz para aqueles que perseveram até o fim em sua crença e fidelidade. E para aqueles que ignoram esses alertas e continuam em rebelião, um destino ainda mais imutável os aguarda. Porque a Bíblia nos ensina que após a morte não há mais tempo para arrependimento. E é exatamente sobre isso que vamos refletir no próximo ponto. A Bíblia é clara e categórica. Após a morte, o destino eterno de cada ser humano está selado. Está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9:27. Não existe purgatório, segunda chance ou caminho alternativo que permita arrependimento depois da morte. A escolha feita em vida, aceitar ou rejeitar a salvação oferecida em Cristo, define irrevogavelmente o futuro de cada alma, seja para a vida eterna no reino dos céus ou para a condenação eterna. Durante nossa existência, Deus estende sua misericórdia e sua graça abundantemente. A salvação é um dom precioso, fruto do sacrifício na cruz, acessível apenas pela fé viva em Jesus Cristo, mediante arrependimento sincero. No entanto, muitos vivem como se o amanhã estivesse garantido, adiando a conversão, desprezando o Espírito Santo e mergulhando em obras mortas, heresias e incredulidade. O Evangelho é a boa nova que precisa ser recebida enquanto ainda há vida e livre-arbítrio.
Quando a morte chega, fecha-se a porta da oportunidade. Assim como Jesus descreveu na parábola do rico e Lázaro, Lucas 16, 19 e 31, cada pessoa desperta imediatamente em sua nova realidade eterna, sem possibilidade de mudar seu destino. O rico, mesmo em tormento, não pôde cruzar o abismo fixado entre ele e a salvação. A fé, a oração, a purificação espiritual e a crença precisam ser vivenciadas antes da partida. Depois, resta apenas o julgamento e a execução da justiça divina. A incredulidade, a blasfêmia, a hipocrisia e a apostasia, se não forem abandonadas em vida, selam a separação definitiva de Deus. Nenhuma obra tardia poderá justificar o pecador diante do tribunal de Cristo. O livro da vida conterá apenas os nomes daqueles que foram redimidos pela graça, justificados pela fé, purificados pelo sangue do Cordeiro. As obras humanas sem Cristo serão como palha consumida pelo fogo da justiça divina. O Espírito Santo nos chama insistentemente enquanto estamos vivos. Sua voz doce e firme conduz ao arrependimento, à redenção, à conversão genuína. Ignorar esse chamado é desprezar o maior amor já revelado. E uma vez cessada a vida, cessam também as possibilidades. A vida eterna é para os que amam a verdade, para os que, em oração e obediência, perseveraram até o fim na fé em Cristo. A condenação eterna é para os que, por incredulidade e rebeldia, recusaram a luz do Evangelho. Por isso, a urgência do arrependimento não deve ser negligenciada. A morte é certa para todos, mas a salvação é um presente que precisa ser aceito com seriedade, fé e responsabilidade. Como ensina a palavra, eis agora o tempo aceitável, eis agora o dia da salvação. 2 Coríntios 6, 2. A eternidade começa hoje, com as escolhas que fazemos diante da verdade revelada por Deus. O destino eterno não é um mistério reservado ao acaso, mas a consequência inevitável daquilo em que cremos e vivemos aqui e agora. Agora que você conhece esses 7 tipos de pessoas que Deus não pode salvar, é hora de agir. Examine seu coração à luz da palavra. Não deixe para amanhã o arrependimento que pode mudar o seu destino eterno hoje. Pergunte-se, tenho vivido uma fé verdadeira ou apenas uma aparência de fé? Deixe nos comentários a sua reflexão ou o que mais tocou seu espírito nesse ensinamento. Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar crescendo na fé e no conhecimento da verdade. A sua jornada para a vida eterna começa agora. Se você achou impactante descobrir quem Deus não pode salvar, espere até conhecer os segredos ocultos por trás da vida luxuosa e espiritualmente perigosa do rei Salomão e suas 1000 mulheres. Prepare-se para uma história de poder, sedução e queda.